Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das áreas que nós iniciamos aí na Matemática 2, tá bom? Nós vamos falar hoje da área do paralelogramo, a área do losango e a área do trapézio, tá? Eu vou aqui deixar para vocês algumas equações que permitem calcular a área dessas três figuras aí. Primeiro vamos ao paralelogramo. Como é que eu determino a área de um paralelogramo, tá? Observem aqui o paralelogramo ABCD. Ele possui duas dimensões principais, que é a chamada base, e uma outra dimensão que é chamada de altura, né? A altura é a menor distância entre as bases. No caso, ela é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com as duas bases, tá ok? Um fato interessante que é mostrado aqui para vocês, fazendo um resumo aqui da nossa aula, é o seguinte. Se você recortar aqui com a tesoura o triângulo ADH e trazer esse triângulo para preencher esse espaço aqui, ele vai se encaixar perfeitamente no paralelogramo. E esse paralelogramo acaba virando o quê? Ele acaba virando um retângulo, tá ok? Se o paralelogramo ocupa o mesmo espaço que o retângulo, significa dizer que a área do paralelogramo pode ser calculada com a área do retângulo. Ou seja, é só multiplicar base vezes altura, ou então comprimento vezes largura. É assim que nós determinamos a área do paralelogramo, tá ok? Então, a primeira área aí da nossa aula, a área do paralelogramo, simplesmente base vezes altura, porque é a mesma área do retângulo, tá bom? Muito fácil, tá? Vamos à segunda área, a chamada área de uma região limitada por um losango ou simplesmente área do losango, tá? Observe aí na figura o losango MQPN, tá? Esse losango ele possui duas dimensões principais. A chamada diagonal maior, que nesse caso é MP, e a diagonal menor, que é a chamada NQ. Tá certo? O que foi feito aqui, nesse losango que está em amarelo? Nós preenchemos aqui esse losango com triângulos retângulos iguais a esses que estão aqui na parte interna, tá? É como se fosse um reflexo no caso. E aí, quando eu preencho esse objeto, ele de novo passa a ter um formato retangular. O professor quer dizer que a área do losango é igual à área do retângulo? Não. Se vocês observarem bem, essa figura está dividida em 8 triângulos. E desses 8 triângulos, apenas 4 pertencem ao losango. Isso quer dizer que a área do losango é a metade da área do retângulo formado quando a gente repete aqui os seus triângulos internos, tá? Então, se a área do retângulo é base vezes altura, a área do losango é a metade disso. Base vezes altura dividido por 2. Mas nesse caso, quem é base e quem é altura? Quem faz o papel da base é a diagonal maior. E quem faz o papel da altura é a diagonal menor. Então, para se determinar a área do losango, nós vamos multiplicar as diagonais, diagonal maior e diagonal menor, e dividir o resultado por 2, turma. Então, é assim que nós determinamos a área do losango. E, por fim, a área de uma região limitada por um trapézio ou a área do trapézio, tá? Turma, o trapézio é um quadrilátero que possui dois lados paralelos e dois lados não
paralelos, tá certo? Esses dois lados paralelos são chamados de base. E nesse caso nós teremos sempre uma base maior e uma base menor. A distância entre essas duas bases é a chamada altura do trapézio, tá? E essa altura também é perpendicular às duas bases, ou seja, forma ângulos de 90 graus com as duas. Para se calcular a área do trapézio, nós vamos utilizar esses três elementos: a base maior, a base menor e a altura, tá? A área do trapézio é a soma das bases, base maior mais base menor, vezes a altura, tudo dividido por 2, tá bom? Então, a área do trapézio, soma das bases, vezes a altura, dividido por 2, tá? Essas equações aí são bem elementares, tá, pessoal? Lembre que sempre relacionado a essas figuras, nós vamos ter que utilizar ferramentas a mais que nós já aprendemos aí na matemática. Por exemplo, um teorema de Pitágoras, tá? E outras coisinhas, outras ferramentas que a gente vai precisar aí retirar da nossa caixa de ferramentas para resolver alguns problemas que aparecerão aí com relação à área dessas figuras, tá certo? Deixa só eu dar um exemplo para vocês. A primeira questão do exercício de vocês, tá? No paralelogramo ABCD, a seguir, o lado AN tem a mesma medida numericamente igual ao ND. Então, se o ND vale x, significa dizer que o AN também vale x. Essas duas medidas aqui são iguais, tá bom? Considerando que a raiz de 2 vale aproximadamente 1,41, determine item a medida x indicada. Turma, observe esse triângulo ADN. É um triângulo retângulo. Então, para calcular o valor de x, eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras, tá certo? Quem é a hipotenusa? 40. Então, 40 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, que são os catetos, tá? 40 ao quadrado dá 1.600. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 1.600 dividido por 2 dá 800, igual a x ao quadrado. Para eliminar esse quadrado, eu vou colocar uma raiz quadrada no segunda e no primeiro membro. Cancelo o quadrado com a raiz quadrada, sobra x. E quanto equivale a raiz de 800? A raiz de 800, na sua forma simplificada, vale 20 raiz de 2, tá bom? Nós já aprendemos a fazer essa simplificação aqui de raízes. Como a raiz de 2 vale aproximadamente 1,41, então x é igual a 20 vezes 1,41. Olha onde a gente vai usar essa informação. E 20 vezes 1,41 dá 28,2 centímetros, tá? Então, a medida x indicada vale 28,2. No item B, a área do paralelogramo ABCD. ABCD. Como é que a gente calcula a área de um paralelogramo? Base vezes altura. Não é isso? Então, a área do paralelogramo, nós vamos multiplicar a base vezes, que é 60, vezes a altura, que é o valor de x que a gente acabou de encontrar, 28,2. 60 vezes 28,2 dá 1.692 centímetros quadrados. Tá ok? Essa é a área do paralelogramo. A área do triângulo AND, a área desse triângulo aqui. Como é que nós determinamos a área de um triângulo qualquer? A fórmula mais básica que nós encontramos aí de área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Nesse caso, a base é
x, que nós já encontramos, 28,2, vezes a altura, que também é 28,2, dividido por 2. 28,2 vezes 28,2 dividido por 2 dá 397,62. Esse é um valor aproximado, tá, pessoal? Isso pode ser arredondado, por exemplo, 300 para 400, por exemplo, tá bom? No item D, a área do triângulo AND, o triângulo, não, a área do quadrilátero BCND, tá? Turma, seguinte, isso aqui é um trapézio chamado trapézio retângulo. Para calcular a área do trapézio, como é que eu faço? Eu somo as bases, a base maior com a base menor, multiplico pela altura e divido por 2, tá certo? Mas vamos lá, vamos determinar quem é cada elemento aqui. A base maior é 60. Quanto equivale a base menor? Eu sei que a base todinha também vale 60. Mas esse valor de x aqui é 28,2. Então, para determinar esse pedaço, é só pegar o 60 e diminuir de 28,2, o que vai dar 31,8. Tá ok? Então, aqui o valor da base menor. A altura é o mesmo valor de x, que é 28,2. Então, primeiro nós vamos fazer o seguinte. Substituir a base maior por 60, mais a base menor, que é 31,8, vezes a altura, que é o valor de x, 28,2, dividido por 2. 60 mais 31,8 dá 91,8, vezes 28,2 dividido por 2. 91,8 vezes 28,2 dá 2.588,76. Dividido por 2, daí 1.294,38 centímetros quadrados. Lembrando que esses valores são aproximados, exatamente porque nós utilizamos um valor aproximado aqui para raiz quadrada de 2, 1,41. Tá bom, turma? Dê uma olhadinha aí na agenda de vocês, tá? Vou deixando aqui um abraço e até a nossa próxima aula.